Olá pessoal, bom dia, boa noite ou boa tarde. Quem vos fala é o professor Clayton. E se você chegou nesta parte do exercício da nossa aula, né, aqui está pedindo para você fazer o diagrama unifilar destes dois cômodos, sendo a despensa e o banheiro desta casa. Tá? Então o que precisa fazer? Basicamente você precisa conhecer, né, compreender como que funciona desta parte aqui, né, que é a parte da instalação do unifilar, para que a gente consiga passar para a planta. E na planta é sempre o diagrama unifilar. Então é importante entender o multifilar para depois a gente passar para a planta, né? Então aqui nós temos um exemplo do diagrama multifilar, que é o usual, né, que a gente já está acostumado a visualizar, é bem mais fácil para a gente entender. Porém, na planta, ela sempre vai ser representada como um diagrama multifilar. Então, aqui um exemplo, né, a gente sabe que sempre a fase sempre vai no interruptor, né, quando a gente utiliza um interruptor simples para ligar uma lâmpada. Então, a fase vai no interruptor e o condutor neutro é o que vai na lâmpada. Porém, sobra um borne na lâmpada e sobra um borne no interruptor. O que vai interligar estes dois bornes é chamado de condutor de retorno. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de como que a gente passaria isso para a planta, para ligar, para representar, né, para que depois um eletricista, ao visualizar o seu desenho, ele consiga fazer esta ligação conforme o que você elucidou para ele. Então aqui está a seguinte demonstração, a mesma demonstração. Então a gente tem aqui o quadro de distribuição, né? Temos um conduíte que está passando aqui, saindo do quadro de distribuição, ele está passando pela lâmpada e depois da lâmpada sai um conduíte que vai até o interruptor, né? Vocês já viram nas aulas que é importante a gente identificar esse interruptor. Então, o interruptor simples, por isso que ele é aberto, certo? Nós temos a identificação dele A, que ele vai comandar a lâmpada A, correto? Aqui nós temos o circuito da lâmpada, circuito 1, e a potência dado em VA da lâmpada A. Daí é nosso importante entender a respeito do diagrama unifilar quais condutores vão passar dentro deste conduíte, certo? Então aqui neste conduíte sairá lá do quadro de distribuição os condutores terra, a fase e o neutro, certo? Então sai terra, fase, neutro, que vai passar até chegar aqui na lâmpada. Tá? É importante lembrar que sempre no condutor de fase deve ser indicado aqui na parte de cima dele, né, identificar qual é o circuito, tá? Igual vocês fizeram lá o agrupamento de circuito. Então, neste caso aqui, foi identificado que o circuito seria 1. Né? Então, esta fase vai sair lá do circuito 1. Como a gente consegue visualizar aqui, o condutor neutro ele vai parar na lâmpada, certo? Porém, a fase vai vir e ela vai parar lá no interruptor. Então, ou seja, ela vai passar aqui por dentro e vai continuar. Então, neste condutor aqui, nesse conduíte, né, vai passar fase, neutro e terra. O neutro parou aqui na lâmpada e aqui continua a fase, certo? Então, por isso que aqui passa a fase do circuito 1. E depois volta, né, como retorno, volta mais um fio que é chamado de retorno. Então está aqui o retorno A. Aqui não passa retorno, pessoal. Tá? Então é isso que é bom a gente tá entendido, né? Para a hora que a gente começar a praticar isso lá nos nossos diagramas, a gente sempre compreender. Então sempre vale lembrar, tá? Fase sempre vai no interruptor, o neutro sempre vai na lâmpada. E depois, para interligar um com o outro, né, a gente tem o condutor de retorno. O condutor de terra, ele fica em ponto de espera aqui na nossa lâmpada, né, para ele fazer a proteção ali das luminárias. Dependendo da luminária, se ela for de metal, né, daí a gente deve utilizar o condutor de terra, ok? Bom, então levando em conta isso, né, a gente vai praticar isso lá na nossa planta. Então aqui eu tenho a planta, tá? Notem que é a mesma planta. Deixa eu ir aqui no exercício. Né? Então, nós temos a despensa e a cozinha. E o banheiro, que a gente precisa fazer, né, essa ligação. Então, aqui a gente tem o banheiro, aqui a gente tem a despensa e aqui eu tenho o quadro de distribuição, né, que está apontado aqui para
a sala de jantar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar as lâmpadas, tá? Então, nós vemos aqui, eu vou utilizar aqui a luminária simples aqui, tá? Então, basicamente, a gente precisa copiar este tipo de desenho aqui e levar até a nossa despensa. Aqui, eu vou utilizar o mesmo tipo de luminária, tá? Que eu vou utilizar para o banheiro. Aqui vai ali um ponto, tá? Aqui é o hall. Aqui no hall vai ter uma outra lâmpada, tá? Então já vou deixar ela ali, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Feito isso, outra coisa importante é a gente identificar lá os interruptores. Então aqui eu vou pegar o interruptor. Neste caso, né, nós estamos trabalhando com o interruptor simples. O interruptor simples, ele é aberto, tá? Ele é todo vazio. Então vou copiar aqui o interruptor simples e vamos levar ele até a nosso banheiro. Então aqui ele está aqui perto da porta, ele vai abrir a porta, vai ter o interruptor, tá? E lá no meu banheiro ele vai abrir aqui a porta aqui do banheiro e vai ter o outro interruptor. Feito? Vou rotacionar aqui o interruptor para ele ficar mais bonitinho. Tá? E vou colar ele aqui na parede. Pronto. Então agora já tem a lâmpada e o interruptor simples, e aqui a lâmpada e o interruptor simples. Daí é definido por você, né, técnico em eletro, você precisa definir por onde vai passar esse conduíte, né, para que o nosso pedreiro, né, consiga depois identificar lá aonde que ele deve passar então esse conduíte. Então o conduíte vai sair lá do nosso quadro de distribuição, tá? Vou pegar aqui do canto aqui e vai chegar na nossa lâmpada. Vai sair aqui da lâmpada, vou repetir aqui, comando, sai da lâmpada e chega ao interruptor, correto? Porém, vai sair um outro conduíte nesta mesma ponto de iluminação, vai ser um outro conduíte e vai chegar até esta lâmpada aqui, ó, do hall. Por isso que eu passei, já adicionei aqui esta lâmpada do hall, tá? Depois desta lâmpada do hall, aqui vai sair mais um conduíte, tá? E depois saindo aqui da nossa lâmpada até chegar então ao nosso interruptor. Então notem o caminho que o nosso fio vai ter que fazer, tá? Ele vai ter que passar por esses conduítes, né? Para ele chegar aí e conseguir atingir os nossos pontos, correto? Uma coisa importante é entender, né? Eu falei aqui que ele vai passar por esses pontos aqui. Com isso a gente já consegue deduzir que, ó, este ponto aqui, este ponto aqui, este ponto, ou seja, esses conduítes aqui, eles estão todos passando pelo teto, tá? Então a gente consegue lembrar lá e deve ser identificado também, né, que o eletroduto vai ser eletroduto de teto, tá? Então aqui, ó, já mudei a layer para conduítes, né, que devem ser fixados no teto, tá? Se fossem conduítes na parede, a gente poderia desenhar ele na parede, daí precisa identificar lá tracejado, tá? Conforme a nossa norma, né? Ou o traço ponto que é conforme lá no chão. Então tudo isso aí deve ser identificado para que quando o construtor for executar esse serviço ele consiga compreender, tá? Feito isso, a gente já tem agora as lâmpadas, né? Os interruptores e já temos aqui por onde vai ser fixado os nossos conduítes, tá? Agora a gente precisa identificar as lâmpadas, né? Quais são os comandos das lâmpadas? Então aqui, ó, esta lâmpada será a lâmpada A. E aqui é o interruptor que vai comandar esta lâmpada A. Então, lâmpada A, o interruptor A comanda a lâmpada A. Perfeito? Aqui, ó, eu vou pular o hall, tá? O hall não interessa pra gente por enquanto. Aqui, ó, nós temos a lâmpada B, certo? Então aqui eu tenho o interruptor B que vai comandar a lâmpada B. Nunca pode repetir, tá, pessoal? Coloquei aqui, se essa lâmpada aqui ela é a lâmpada A e esse é o interruptor A, esta daqui terá que ser outra letra, tá? A, B, C e aí por diante. Se eu colocar que é a A,
né? Na hora pode gerar confusão, que daí este interruptor que comandaria esta lâmpada, tá? Então é muito importante a gente saber como que identifica esses tipos de lâmpadas, tá? Então sempre o comando da lâmpada está em cima, né, da nossa lâmpada, e o interruptor também é identificado com a mesma letra, né? Para a gente identificar qual é o interruptor que está comandando qual lâmpada, tá? Aqui neste lado aqui, a gente precisa identificar a potência da lâmpada, tá? Então aqui, ó, a gente está trabalhando aí com VA, tá? Então é importante a gente identificar qual é a potência da lâmpada. Nesta lâmpada aqui, a gente vai utilizar, né? Foi calculado, então vou utilizar 100 VA. Opa, 100 VA. Tá? Aqui na do banheiro, a potência da lâmpada dada pela área, tudo aqueles cálculos, né, de luminotécnica, a gente também chegou em 100 VA. Perfeito? Feito isso, né, ainda falta uma informaçãozinha na lâmpada, que é a do circuito. Qual que seria o circuito das nossas lâmpadas? Então eu tenho a lâmpada, tanto aqui a da dispensa quanto a do banheiro, tá? Pode ser que, devido, né, ao seu agrupamento, você utilize o mesmo circuito, né? Ou não. Então aí é importante a gente identificar qual é o circuito da lâmpada que está sendo passado aqui, tá? No caso aqui da dispensa, o projetista indicou, né? Ele fez o agrupamento e tal e chegou que este circuito é o circuito 2, tá? E aqui no banheiro, ele chegou, né, no agrupamento lá e conseguiu chegar no resultado que seria utilizado o circuito 1. Então notem que agora nós temos dois circuitos diferentes, tá? Vocês já fizeram esse tipo de exercícios, agrupamentos, tá? Então vocês já devem conhecer do que se trata, tá? Então aqui eu tenho o circuito 2 da lâmpada A e aqui eu tenho o circuito 1 que vai ser para a lâmpada B, tá? Agora sim, né, nós já temos aí metade, né, do nosso diagrama unifilar, porém ainda faltam algumas informações, né, de quais fios, né, devem passar aqui nesses conduítes. Você deve indicar, né, para que o seu eletricista depois ele consiga executar esse tipo de serviço, tá? Eu gosto de utilizar as flechinhas aqui, ó. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Então aqui eu puxei uma, repetir o comando, já aparece para vocês. Notem que em todos os pontos do conduíte você deve identificar qual fio que está passando ali, tá? Isso é muito importante para que na hora que for executar esse trabalho, né, não dê problema, não dê confusão. Então aqui eu tenho uma flechinha para não ficar muito poluído o nosso desenho, tá? Aqui mudou a layer, vou voltar a layer de como que era. Beleza. Então agora eu vou identificar, né, quais fios estão passando então no conduíte, né? Por exemplo, neste ponto aqui, ó, qual fio? Eu vou identificar nesta flecha aqui, tá? Já neste ponto aqui, ó, nesse pedaço de conduíte, quais fios estão passando? É só identificar nesta daqui, tá? E aí sucessivamente. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Nós sabemos que esta lâmpada aqui é a lâmpada, né, comandada por um interruptor simples, né? E daí para o interruptor simples eu preciso de novo, né, fase no interruptor, o neutro fica na lâmpada e o retorno sai da lâmpada até o nosso interruptor. Perfeito? Para isso é necessário nós irmos lá e utilizarmos então, né, os condutores. Então tem aqui condutor terra, vou copiar um de cada. Fase neutro e retorno. Vou levar eles aqui para ficar mais fácil, mais perto. Então, ó, neste caso aqui, o que vai sair daqui do nosso quadro de distribuição, né, até a lâmpada? Então a gente já sabe que vai sair a fase, uma fase,
sairá um neutro e sairá um terra. Correto? Que é o que vocês já viram aí no exercício. Então, neste ponto, eu vou mudar aqui o lado aqui para não ficar confuso. Tá? Então, ó, neste ponto aqui está passando fase, neutro e terra, tá? Porém, fase de qual? Esta lâmpada daqui é o circuito 2. Então, eu vou editar aqui e esta fase é do circuito 2. Vou apagar aqui para ficar mais claro. Então, essa fase do circuito 2, perfeito? O condutor terra, ele para na lâmpada, certo? Lá na luminária. O condutor de neutro também para na luminária. Porém, aqui ainda continua o fase, porque o fase vai ter que ir até o interruptor, certo? Então, eu copio aqui o condutor de fase e ele vai passar neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui está passando a fase. Porém, aqui ainda volta o retorno para ligar esta lâmpada, certo? Então vamos lá, vamos copiar o fio de retorno. Né? O retorno não atravessa a linha, tá? Então é só identificar. E o retorno ali é da lâmpada A. Então nós temos já o que ele precisa passar de fio aqui. Ele vai precisar passar 3 fios aqui e aqui 2 fios. Né? Sabendo que os 3 fios, né? Um vai ser terra, um fase e um neutro. Né? E aqui que vai passar os dois, sendo a fase, né, do circuito 2 e o retorno, né, para essa lâmpada A. Perfeito? Agora o que a gente precisa? Fazer a ligação desta lâmpada daqui. Certo? Porém, para chegar condutor aqui, né, ele terá de passar aqui, vai ter que passar neste condutor aqui e vai ter que passar por aqui também. Perfeito? Só que notem o seguinte, se fosse o mesmo circuito, eu poderia continuar, né? Então, eu continuaria com a fase neutro aqui e terra, fase neutro e terra, daí eu pararia aqui, né, com o neutro, continuaria com a fase. Porém, aqui é circuito 1, então é circuito diferente. Então, eu preciso puxar outra fase, tá? E outro retorno. Desculpe, e outro neutro, tá? Então, eu vou puxar aqui mais um. O único que eu não preciso puxar 2 vezes é o terra, tá? O terra eu posso continuar com o mesmo. Então, aqui eu tenho a fase agora do circuito 1. Então, agora, fase neutro para o circuito 1, fase neutro do circuito 2, que é dessa lâmpada aqui. Então, fase neutro do circuito 1, o terra já estava passando junto, né? E aqui, ó, neste ponto aqui, o que vai continuar? Vai continuar circulando a fase neutro e o terra. Então, neste ponto agora, né, eu tenho fase, neutro e o terra. Então, notem que ele passou por esse conduíte, né, e agora ele continuou por esse. Olha aqui, enquanto o circuito 2 veio para cá, né, aqui o circuito 1 é o que retornou. Passei por esse ponto e eu continuei. Então, ele continua sendo fase, neutro e o terra. Vai continuar neste ponto aqui. Ok? Vamos puxar mais para cá. Vai ficar mais bonitinho. Vou puxar esse aqui também. Perfeito. Agora, pessoal, nós estamos no circuito 1 com a fase, o neutro e o terra. O terra parou na luminária. O neutro também parou na lâmpada, né, em um ponto da lâmpada, porém a fase continua aqui para ela ir até o interruptor, certo? Então eu preciso continuar com a fase neste ponto aqui. Perfeito? Então a fase chegou lá e ligou num borne do nosso interruptor. E agora eu preciso voltar com o retorno, né, que é o segundo borne lá do nosso interruptor. Vou colocar um retorno aqui. Porém, este retorno é da lâmpada P, certo? Então, nós precisamos editar aqui e colocar para a nossa lâmpada B. Perfeito, pessoal? Então, aqui nós temos, neste ponto aqui, ó, eu estou passando com 5 fios, correto? Já neste conduíte eu passarei com 2. Nesse conduíte eu preciso passar com 3 fios. Nesse pedaço do conduíte eu precisarei passar com 3. E nesse pedaço aqui eu passo com 2. Tá? Feito isso, é só você entregar para o seu eletricista, né,
que devidamente aí conhecendo as normas técnicas, né, ele conseguirá executar o serviço perfeitamente conforme você projetou, certo? Então nós temos lá identificações quanto às fases, né, os circuitos que seriam necessários, tá? E os condutores, né, a quais devem ser passados ali, né, posicionados dentro do nosso conduíte. Perfeito? Este tipo de ligação é muito importante a gente ter em mente, tá? Como que precisa, sempre lembrando que em todos os pontos aí, né, os pedaços de conduítes, né, deve ser identificado quais fios estão passando ali, até porque depois futuramente a gente vai precisar prever qual é o diâmetro desse conduíte, né, que é levado em conta a quantidade de fios, né, que está passando ali dentro dele. Então é muito importante a gente poder identificar tudo isso já no nosso projeto, tá? Eu espero ter ajudado, tá? Fica aí o meu grande abraço e logo em breve nós teremos mais exemplos desse tipo. Obrigado.